Boa noite. Meu nome é Zelan Costa e Silva e este é o Jogo do Poder. A gente vive em uma sociedade onde se ouve aqui e acolá se dizer que é uma sociedade dividida, uma sociedade que se preocupa muito e ouve muito falar sobre religiões. E quando a gente vive no meio de diversas religiões, nós sofremos muitas vezes as consequências da intolerância religiosa. Para falar sobre esse assunto e, sobretudo, sobre intolerância religiosa aqui na Bahia, nós vamos conversar essa noite com o Frei Jorge Rocha, que é representante da Igreja Católica, que é teólogo e professor, com o Sheikh Ahmad, que é o líder religioso do Islã aqui na Bahia, e também com o líder religioso do Terreiro Mucambo, que é o Tata Anselmo. Então, começamos com a nossa primeira entrevista, que é conversando com o Frei Jorge Rocha. Boa noite, Frei. Seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. Boa noite. Obrigado pelo convite. Frei, a gente vive num momento onde, novamente na nossa história, estamos vivenciando uma intolerância religiosa. E também muita intolerância religiosa por parte dos católicos. Isso não está na doutrina, está? Não, de jeito nenhum. Nós parece que estamos num mundo onde a informação é tão grande e, paradoxalmente, a ignorância vem na mesma medida. Como é que nós poderemos ser intolerantes uns com os outros se nós, às vezes, nem sequer conhecemos o interlocutor das nossas conversas? Então, parece que a base da nossa intolerância tem sido, de fato, a ignorância. E hoje também os católicos, de novo, vêm sendo maltratados, chamados daquilo que eles não praticam, chamado de idólatra, chamado de adoradores de ídolos, chamado disso e daquilo, e exatamente por causa desta falta de compreensão da doutrina do outro. E exatamente quando a gente não conhece a doutrina do outro, a gente vai criando doutrinas, a gente vai criando teorias, e essas teorias são as verdades que nós as cristalizamos, e então, para descristalizar essas verdades, precisa de um tempo muito grande para isso. Sim, mas nós precisamos conversar e esclarecer isso e botar as escancaras, essas diferenças, para que as pessoas não adotem comportamento desleais do ponto de vista de convívio social. O que é que o Frei recomenda para que as pessoas entendam melhor a religião católica e entender que não existem comandos opressores na religião católica? Pois é, a religião católica é a religião da libertação. É a religião cuja terra natal da religião católica é as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas trazem essa história de libertação. Um mundo e um povo que foi oprimido e que começa a se libertar pela presença de Jesus Cristo, que é a ideia, falo ideia do ponto de vista acadêmico, né? Que é a ideia de Salvador, e para nós, de fato, é. Agora, nós precisamos também compreender que esta comunicação, né, se dá num conflito, num confronto com outras religiões. E o que é que precisamos fazer? Precisamos fazer duas coisas. Eu acredito que essas duas coisas, elas são elementos primordiais para a convivência pacífica. Primeiro é conservar as semelhanças. Todas as religiões, todos os movimentos religiosos têm consigo um plano de paz, um plano de apaziguador, um plano para que os seus fiéis possam interagir na sociedade a partir do bem. Então, conservar estas semelhanças. E depois nós precisamos respeitar e estudar as diferenças. Não basta apenas respeitar do ponto de vista em que eu estou lá, você fica no seu canto, eu fico no meio. Então, nós vamos respeitar essas diferenças. E quando nós respeitamos e quando nós conhecemos, não existe jogo opressor. Existe um jogo libertador, existe uma possibilidade de salvação, existe um caminho que nós estamos nos comunicando uns com os outros. E esta comunicação precisa se dar aqui e agora com as pessoas que estão em nossa convivência. Sim, mas aí as pessoas acham, por exemplo... Duas perguntas eu vou lhe falar para chegar à conclusão que eu estou pensando na minha cabeça. A primeira é, para que serve a religião? Certo. E, tendo isso em mente, por que a religião católica é, vamos botar aqui entre aspas, melhor do que a outra? Certo. Muito bem. Se nós passarmos até pela própria etimologia da palavra religião, tem religio, relegere e religare. Então, religião é religar, é reler e é revisitar. Né? Não somente um culto. Nós pensamos que a religião, e diminuímos a religião num mero culto. É reler a história e atualizá-la a partir das necessidades do mundo de hoje, das pessoas de hoje. Então, a religião me reúne, me religa com o absoluto,
mas não pode me desvincular das pessoas que estão no nosso meio. Não é, senão seria um exibicionismo, seria um verticalismo religioso. E esse verticalismo religioso não nos ajuda a conviver melhor. Então, religião é isso. Ela contempla esta dimensão da pessoa, que é a sua abertura para o transcendente, sua abertura para o absoluto, e eu preciso contemplar esta dimensão. Nós não somos apenas carne, nós somos também espírito, e a religião contempla essa nossa dimensão humana, da pessoa, da nossa construtividade humana, e a religião ajuda a contemplar isso no nosso cotidiano. Então, nós precisamos fazer isso de verdade com as pessoas. Então, quando nós estudamos e contemplamos, e ao mesmo tempo respeitamos essas diferenças e as estudamos, e ao mesmo tempo celebramos a nossa comunhão entre as outras, nós fazemos um bem à sociedade. Aqui vem o segundo melhor momento da religião. Ela tem uma contribuição social. Ela apenas não privilegia esse estado espiritual que o homem tem com Deus, mas ela também imprime um estilo nas pessoas. E quando ela imprime esse estilo, onde é que eu vivo esse estilo? Na sociedade, com as pessoas. Um estilo de respeito, um estilo ético, um estilo que a pessoa precisa ser respeitada na sua inteireza, um estilo da fidelidade, um estilo da família, um estilo... Esse é o estilo que a religião está impregnando nas pessoas para que eu não torne a religião apenas um verticalismo, mas um horizontalismo também. Olhar para o céu e olhar para a terra. Olhando para o céu, olhando para a terra, olhando para as pessoas que convivem comigo. Ainda tem uma parte do porquê a religião católica é melhor do que as demais. Mas isso eu vou deixar para o próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, conversando com o Frei Jorge Rocha. Já, já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, esta noite conversando sobre intolerância religiosa na Bahia, entendendo quais são os aspectos e as diferenças e as uniões das religiões para que a gente possa viver num mundo melhor. Nessa parte do programa nós estamos conversando com o Frei Jorge Rocha e logo mais falaremos com o Sheikh Ahmed e com Tata Anselmo, que representa aqui a religião africana. Frei, me diga... Ficou a parte do porquê o católico sempre se julgou e sempre teve aquela missão de expandir a religião. O católico sempre teve essa função histórica e sempre dizendo que era a religião melhor. Isso não é uma posição moderna hoje em dia. A característica do cristianismo é que ele é extremamente missionária. É missão, ela é missão. Nós encontramos em Mateus 28, 19, que ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho por toda a criatura. Então, o cristão é convidado a esta expansão. Missionar não se compreende um cristianismo sem missão. Sim, mas essa missão já foi traduzida em diversas formas e isso traduziu-se também na morte de milhares de pessoas na América Central e na América do Sul. Nós tivemos a Inquisição, períodos brutais da Igreja Católica. E nós temos as universidades, nós temos as escolas, nós temos o conceito de família, nós temos o conceito de dignidade, tudo isso trazido pela própria Igreja Católica. Agora, evidentemente, que dentro da Igreja Católica, dentro da comunhão, pode ter havido, como de fato parece que de fato aconteceu, aqui e acolá, uns excessos. E os excessos elas são da vida, são das pessoas, que de fato são da história humana. Contudo, a finalidade da religião não é proclamar excessos. A finalidade da religião católica não é proclamar a superioridade sobre quem quer que seja. Ela quer, do seu jeito, a partir daquilo que ela aprendeu, do mandato missionário trazido por Jesus Cristo, dado por Jesus Cristo, ela quer anunciar essa verdade a todas as pessoas. Esse é o seu sentido, né? De anúncio. Inclusive, a gente tem um termo chamado de um anúncio querigmático. E anúncio, que é uma palavra grega, quer dizer justamente anúncio. O que é esse anúncio? É um anúncio de liberdade, de libertação, de adesão, e não é um assunto de opressão de quem quer que seja das outras. Isso não faz parte do cristianismo. Um cristianismo não pode ser opressor, nem pode colocar o dedo sobre quem quer que seja, dizendo que você não presta, você não tem nada, o bambambam sou eu. Isso não é cristianismo. Mas a gente também, muita gente, e sobretudo outras denominações ligadas à Bíblia, pregam muito a literalidade da interpretação da Bíblia. E a gente encontra na Bíblia, sobretudo no Velho Testamento, determinados comandos como por exemplo, apedrejar é aquele Perfeito. Que toca em pele de porco aos domingos.
Ou seja, ninguém pode mais jogar bola aos domingos, se a gente interpretasse literalmente esse preceito. Então, a ideia do católico atual é uma interpretação modernizada da Bíblia? A Bíblia nunca pode ser lida literalmente. Se nós fizermos uma leitura literal da Bíblia, nós cometeremos atrocidades. E diríamos até biblicamente que Deus não existe. Porque está escrito no Salmo, Deus não existe. Então, está lá literalmente. Então, a Bíblia só pode ser lida, tem uma palavra que a gente usa na teologia que chama de hermenêutica. É preciso fazer uma hermenêutica, uma interpretação das Escrituras. E como é que é feita essa interpretação das Escrituras? Do mesmo jeito que ela foi escrita à luz do Espírito Santo, ela só pode ser interpretada à luz do mesmo Espírito. E na Igreja Católica, nós temos não uma interpretação livre, cada um interpreta ao seu belo prazer. Existe uma interpretação do magistério da Igreja, é o Papa juntamente com os bispos. Existe uma interpretação ligada à tradição da Igreja, tradição com T maiúsculo, não tradição de forró, de São João, cultural, tradição, isto é, aquilo que nos primeiros momentos os cristãos interpretaram e compreenderam, que é a tradição oral. Antes da Bíblia ser escrita, ela foi oral, era tradição oral. Então, essa tradição e esse magistério, eles nos ajudam a compreender as Escrituras. Então, à medida que ele nos ajuda a compreender, certamente nós não ficamos num estilo de literalidade. Existe, por exemplo, um sentido tropológico, a palavra é difícil, né? Um sentido moral, tem um sentido literal, tem um sentido espiritual e tem um sentido anagógico, isto é, tem um sentido escatológico. A Bíblia também indica para as coisas que vão acontecer doravante. Assim sendo, um único sentido das Escrituras, nós cometeremos atrocidades em nome de Deus e ainda fundamentando nas Sagradas Escrituras. Não pode ser feito. Mas essa interpretação moderna das Escrituras não permitiria um avanço na Igreja de determinadas questões consideradas problemáticas, entre aspas, como, por exemplo, o casamento do mesmo sexo, a decisão da mulher em relação a ter ou não o filho que carrega no ventre, falando especificamente de aborto, e outras questões polêmicas em relação à Igreja. A Igreja é uma comunhão de amor. Então, estando o indivíduo feliz com as suas próprias decisões, não se deveria permitir que essas coisas acontecessem? Existe uma coisa muito importante da Igreja, que ela não flutua ao sabor dos ventos. Ela não é porque tem uma onda agora de casamento gay que a Igreja vai agora aderir a esta onda, não. Ela não é isso, ela é uma doutrina sólida. O que a Igreja faz? Ela acolhe. Ela não muda a sua doutrina, porque a sua doutrina não é ela, não foi a Igreja que inventou esta doutrina. Ela recebe do próprio Senhor. Quando diz o que Deus uniu, o homem não separe, nós estamos falando de matrimônio, né? Nós não estamos menosprezando um divorciado, nós estamos menosprezando um separado. Existem outros modos de comunhão e, ao mesmo tempo, outros modos de adesão, de acolhida a estas pessoas. Contudo, a partir do mandamento que recebemos, não podemos mudar o mandamento ao nosso belo prazer, porque não foi a Igreja, instituição, quem criou os mandamentos, mas é a sua fundamentação bíblica. E a interpretação moderna, no seu sentido, tem uma palavra muito bonita, até em italiano essa palavra, que não foi traduzida em nenhuma língua, chamada aggiornamento. A Igreja faz o aggiornamento, isto é... Modernização. Modernização dessa sua palavra. O que significa essa modernização? Nos seus métodos, nas suas expressões, no seu modo de abordagem, mas não no seu conteúdo. O seu conteúdo não muda. O seu conteúdo para ser apresentado na nova realidade com essas novas abordagens. Hoje, por exemplo, um padre que tem Instagram, Facebook, comunicação, eu aqui na TV falando para você, tudo isso são modos modernos que nós temos. Agora, a doutrina, ela não muda. Ela muda o modo da sua apresentação, ela muda a sua pastoralidade, o modo de acolher as pessoas que estão nessas situações que a modernidade trouxe. E para elas também tem lugar na Igreja Católica. Então a Igreja Católica está recebendo todas essas pessoas, independente de sua orientação sexual ou de sua expressão política. Todos serão bem-vindos. Claro, não é à toa que se chama católica, né? E católica quer dizer universal, no sentido amplo da palavra.
Evidentemente, se chegar uma pessoa de qualquer situação dessa, ela será acolhida pela igreja. Será não, deve ser acolhida, precisa ser acolhida, nunca será rechaçada. Porque se ela rechaçar, não cumpre a sua função teológica, não cumpre a sua função social, menos ainda a sua função pastoral e moral dentro da sociedade. Agora, Frei, a gente percebe muito uma concorrência por fiéis entre a Igreja Católica e as chamadas religiões pentecostais. Existe uma competição entre essas religiões? O que está acontecendo? A Igreja Católica não está competindo com ninguém. Mas, de fato, a gente vê coisas assim um pouco escabrosas, um pouco curiosas até, de uma concorrência até ao interno de algumas religiões de cunho pentecostal, o que não faz bem à sociedade, e que não faz bem também às pessoas, porque isso gera, esta competência interna, fica gerando essa primazia que você falou anteriormente. Quer dizer, eu sou o bambambam, eu sou o melhor e você não presta. Isso não pode existir nas religiões. As religiões prestam serviço na sociedade a partir daquilo em que elas acreditam. Nós não vamos dizer que são todos a mesma coisa. Existem diferenças? Claro que existem diferenças. E que bom que elas existem. Vamos colocar aqui uma ilustração para a gente perceber. Uma coisa é suco de frutas, outra coisa é salada de frutas. A igreja, as religiões, o mundo não pode viver um suco de fruta, tudo a mesma coisa, mas uma salada de fruta no sentido positivo, a beleza de um, a cor do outro, o sabor do outro, e esta beleza que faz a grandeza da sociedade, né? E a Igreja Católica compreende isso, tanto que ela tem um setor de ecumenismo, de diálogo interreligioso, ela tem escrito sobre isso, o Papa Francisco diversas vezes tem falado, reiteradas vezes, sobre essa comunhão entre as pessoas, para que nós possamos nos respeitar. Respeito e ética, acima de tudo, para aquele que crê em Deus. Que sentido teria alguém que crê em Deus e na rua, na sociedade, esculhambar com a outra pessoa? Eu acho que a gente precisa deixar essa pergunta no ar, porque no próximo bloco nós vamos conversar com o Sheikh Ahmed. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Frei Jorge. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Voltaremos no próximo bloco aqui no Jogo do Poder, conversando agora com o Sheikh Ahmed. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre intolerância religiosa. Nos blocos passados nós conversamos com o representante da Igreja Católica, Frei Jorge Rocha, e agora nós vamos conversar com o líder da religião islâmica aqui na Bahia, que é o Sheikh Ahmed. Sheikh, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite para o Centro Islâmico. Sheikh, a gente vive num momento muito difícil da história. A gente percebe que hoje há um movimento, sobretudo, de americanos e europeus, tentando se fechar ao Islã e criando como se fosse o que ele já chegou a se denominar de choque de civilização. E com isso temos a ação do terrorismo, e o maior representante hoje do terrorismo é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico representa a religião islâmica? Bom, se olharmos para o nome do Islã, Islã significa o quê? Vem da palavra salam, paz. Paz e submissão à vontade do Criador. Não importa o nome que a gente chama. Deus, Allah, Olorun, God, Deus. Aceitação total. Islã acredita que, através da aceitação total de Deus, aceitação total das regras dele, de Deus, que a gente consegue adquirir a paz. Islã tem regras universais, que todo muçulmano sabe isso. Quem segue essa religião chama muçulmano. Significa o povo da paz. Islã, paz. Por isso, a saudação do Islã, que não tem horário, que não tem nacionalidade, é Assalamu alaikum, a paz do Senhor, que não tem lugar. Então, para que isso? Para tentar falar, praticar e aplicar. Por isso, todas as regras do islamismo têm essas coisas, que o objetivo é preservação da paz, através de adoração de único Deus. Embora o Islã não nega que todo ser humano tem ambos lados. O lado positivo
o lado negativo. Que o Islã acredita que a religião está aí para lhe ajudar no lado negativo. Tentar preservar o lado positivo, fazer bem, respeitar o Criador, respeitar todas as criaturas de Deus, acima de tudo, respeitar o ser humano e respeitar os animais e respeitar todas as naturezas. Por isso, as regras islâmicas, todo mundo sabe isso. Embora qualquer pessoa que abre a porta para o lado negativo, para crescer, o Islã fala que respeita. Essa pessoa fala o contrário. O Islã disse, não fala mal dos outros. Uma pessoa, não, eu estou aqui para falar, eu sou polícia e tenho que vigiar todo mundo. Então, essas pessoas estão fazendo as coisas contra o Islã. O Islã disse, não mata. Existe no nosso livro sagrado que diz, Deus criou vocês, homens e mulheres, tribos e nações. Para quê? Para que uns conheçam os outros. E sabendo que melhor do povo entre vocês, aquele que respeita os outros, aquele que trata bem os outros. Islã não diz que aquele que trata bem os muçulmanos, aquele que trata bem os outros. Então, o que acontece? Esse grupo que está surgindo hoje, infelizmente, ele está usando o nome de Islã, Estado Islâmico, Boko Haram. Não tem nada a ver com a religião islâmica, porque ele está fazendo o contrário ao que o Islã quer. Se olharmos muito bem, eles matam quem? Eles matam muçulmanos, matam não muçulmanos, matam crianças, matam homens, matam mulheres. O Islã diz, nosso livro sagrado que chama Alcorão diz, qualquer ser humano, seja homem ou mulher, não importa de onde é ele, não importa a religião, que faça qualquer coisa para atirar a vida dos outros, igual a tirador da humanidade inteira. Pelo contrário, qualquer ser humano que tenta para salvar a vida dos outros, igual salvação para a humanidade. Mas existe uma passagem no Alcorão que diz que em guerra Sim. há possibilidade de matar. Sim. Esse grupo está pegando um pedaço do Alcorão. O Alcorão diz que não faz guerra para a pessoa que não faz guerra com vocês. O Alcorão disse, o Alcorão olha para o ser humano como a guerra última. Recurso. Islã diz que você é homem da paz, Islã é a origem. Mas Islã diz que você é homem da paz, entrega a sua vida para os outros. Faça tudo para preservar os direitos que você merece. A religião, a vida, a mente, e a religião e a família. Esses 5 pontos que o Islã está para preservar a vida, preservar a mente, preservar a família, preservar a religião, preservar a sociedade. Então, o Islã diz que quando você está fazendo tudo isso, mas existe alguma pessoa que quer fazer o contrário, contra a família, contra a sociedade, contra a religião, embora o Islã faça tudo em nome da paz para conquistar a paz. Mas se não tem mais, agora a guerra começa. E a guerra não pode ser um grupo só. Tem que ser através de governo, Estado, que sabe tudo, que já estudou tudo. Isso lá não é uma religião que disse que me bate agora, eu sou muçulmano, continuar me batendo. Não, eu vou fazer tudo, pedir ajuda, pedir apoio, pedir a paz. Então, embora se essa pessoa ou esse grupo não quer, seja para a família, seja para a religião, seja para a sociedade, agora eu tenho o direito para pedir autoridade, para fazer a defesa legítima para mim, que todo ser humano precisa. Então, a guerra não é o objetivo do islamismo. Não. O
Islã coloca a guerra como último. Se olharmos para a história do islamismo, no início, Muhammad, nosso profeta, ele, quando ele chegou, ele tentou negociar com o povo dele naquela época. Por isso, ele deixa a cidade onde ele nasceu e mandou o grupo dele para a África, Etiópia. Porque o objetivo não é a guerra. Mandou eles para lá, olha, vai lá, existe ele lá que vai tratar vocês bem. Esse grupo retornaram de novo. O povo inimigo de Muhammad naquela época não deixaram ele em paz. Muhammad disse que não, a gente não está aqui para fazer guerra. O objetivo não é para matar ninguém. O objetivo é para respeitar os outros, esclarecer a mensagem que eu trouxe para ele. Por isso, ele viajou para Medina. Ele nasceu em Meca, cidade do pai. Então, o povo do pai disse, não aceitamos você não. O objetivo dele não é para fazer guerra, então ele deixou até Deus, Allah mandou ele, não, deixa onde você nasceu, vai para a cidade da mãe, que chama, naquela época o nome é Yathrib. Então ele foi para lá, o povo da mãe acolheram ele, então por isso ele mudou esse nome para Al-Madina. Mas, Sheikh, a gente precisa continuar essa conversa no próximo bloco. Tá certo, muito prazer. Voltamos já aqui no Jogo do Poder, falando sobre intolerância religiosa com o Sheikh Ahmad. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, esta noite falando sobre intolerância religiosa. Nós já falamos com o Frei Jorge Rocha sobre a religião católica, estamos falando agora com o Sheikh Ahmad sobre a religião do Islã. Sheikh Ahmad, a gente sabe, por exemplo, que a religião islâmica, ou os muçulmanos, eles não são únicos. Existem diversas, eu não sei se eu posso chamar de tribos, eu sei que posso chamar... diversas mesmo. Diversas e com suas crenças peculiares. Por exemplo, na Arábia, no Estado árabe, né, nós temos algumas punições recentes de decapitação, de corte de membros, Sim. feitos com espadas hoje em dia. Ok. Isso é autorizado pelo Islã? O que a gente fala, existe uma coisa que chama Sharia, que é lei islâmica. Eu falo sempre, meus irmãos, aqui no Brasil existe lei civil, todas as coisas que o Brasil juntou, que dentro das leis brasileiras existe lei que permite para punir as pessoas que não querem seguir a lei. Islã, mesma coisa. Islã não é só oração, ritual. Estamos no jejum agora. Islã não é só isso. A vida, sistema completo da vida. O objetivo é preservar a paz, preservar a paz. Islã, qualquer pessoa que não quer seguir essas regras, porque Islã tem regras para seguir. Islã diz assim, não rouba, não mata, não bebe. E falei agora que é preservar a mente. Por isso, Islã tem alguma coisa que não é bom, porque Islã diz que isso prejudica a mente, isso prejudica a saúde, não faça isso. Islã não manda a polícia para a casa de ninguém. Mas se qualquer pessoa faça alguma coisa, prejudicar os outros, prejudicar a sociedade, agora a autoridade quer saber por que isso está acontecendo. Isso. Então, por isso, no Islã, existe a liberdade que a gente pode pensar que é pesado. Islã diz que quem mata tem que verificar por que ele está matando. Está matando, só está matando. Então, existe lei que diz tem 3 coisas: perdão total, perdão com indenização ou a pena da morte. Essas 3 coisas dependem da família. A família que vai escolher,
juiz vai oferecer para a família. Se a família perdoamos, embora o Estado vai olhar tipo de punição, pode ser leve para assassinado. Se a família aceita perdão com indenização, mesma coisa. Ou se a família disse que não aceitamos perdão, não aceitamos indenização dele, ele matou nosso filho, tem que morrer. Então não é o juiz que vai decidir. Quem decide é a família. Recentemente, ano passado, eu não sei se vocês assistiram, passou no Google, países muçulmanos, acho que Irã ou Kuwait, eu não sei. A pena da morte, a família não aceita perdão. Na hora de aplicar a pena da morte, a mãe, as duas mães estavam presentes. As duas mães estavam chorando. A mãe de assassino, a mãe de assassinado. A mãe de assassino disse, meu filho, por que você fez isso? Você viu agora. A mãe de assassinado disse, por que você matou meu filho? As duas. No fim, a mãe de assassinato disse, por favor, tira ele e perdoamos. Perdoamos. O que a polícia fez? Senhora, você está perdoando ele em nome da família? Ela disse sim. Então, chamou a autoridade, chamaram os filhos, todos os filhos te perdoamos. Quem decidiu aí é a família. Então, existem essas coisas. Por que isso? Existe uma palavra no nosso livro sagrado que diz qualquer julgamento que existe no Alcorão, no Islã, principalmente a pena da morte, não é para destruir, para salvar a sociedade. Por que isso? O Islã diz que se tem 100 pessoas na sociedade, uma pessoa só quer continuar a matar um, depois 2, 3. O Islã diz que é obrigação do Estado para ensiná-lo, orientá-lo. Ele quer continuar matando, então o Islã tira ele. Para quê? Para salvar 99. Muito interessante. Agora, eu gostaria de explorar um pouco mais o tema do terrorismo, porque o nosso tempo também é curto aqui na televisão. Obviamente que as religiões, o Islã não defende o terrorismo. Okay. Qual é a posição do Islã e, sobretudo, sua posição em relação a isso? O Islã condena totalmente qualquer coisa de violência. É pior o terrorismo que ele está colocando em cima o islamismo, que não tem nada a ver. Nosso profeta Muhammad, que Deus enviou ele através do anjo Gabriel para a humanidade. Ele diz, um dia, uma pessoa passou na casa dele. Essa pessoa disse que falou para a mulher dele, ou fala para seu marido, porque eu quero dedicar minha vida só para Deus. Eu não quero trabalhar. Eu quero rezar sempre. Outro disse que fala para seu marido, a minha mulher em casa me atrapalha muito. Eu quero mandar a mulher embora, porque eu quero dedicar minha vida a Deus. Terceira pessoa disse que não, a gente tem Ramadã, o que chama de jejum no Ramadã, que estamos agora. E disse assim, Muhammad, 30 dias de jejum não é suficiente, eu quero mais. Muhammad perguntou a ele, quer como? Ele disse, eu quero todo dia de jejum. Muhammad disse para os 3, tudo isso é fanatismo. Eu não trouxe religião para você, para se prejudicar, ou prejudicar a família, ou prejudicar a sociedade. Você precisa sobreviver, seu corpo precisa, a sociedade, você tem que dividir o tempo. Então, essas pessoas que são radicais, que usam o nome do Islã, totalmente não tem nada a ver com a gente. Sempre, qualquer pessoa que faça alguma coisa contrariar a Islã, que é a paz, Islã condena. Eles usam isso porque
Islã diz que você tem que buscar conhecimento. A primeira coisa no Islã é conhecimento, que nosso profeta diz para homens, para mulheres, é obrigatória buscar conhecimento. Então, qualquer pessoa que não quer saber sobre o Islã, as regras do islamismo, ele ou ela começar a plantar, aplicar alguma coisa que não existe. O que ele pensa. Por isso o Islã tem regra que você tem que seguir essas regras, que no fundo, todas as regras do islamismo para bem-estar da humanidade. Muçulmano tem a fé. A primeira coisa no Islã, a fé, que a gente chama shahada. Não é só, eu vou colocar aqui, eu sou muçulmano, vou me dar fé. Colocar no caminho, não. Islã tem 3. A fé, que é a boca, a língua fala, coração está concordado com isso e aplicar. Por isso, quem mata e diz que tem fé. Quem rouba, quem engana, fala mal dos outros, então você não tem fé nenhuma. Sheikh, muito obrigado pela sua presença muito aqui prazer. conosco. Obrigado pelo convite. Okay. Voltamos já aqui no próximo bloco conversando com o Tata Anselmo. Já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre intolerância religiosa. Nós já conversamos com o Frei Jorge Rocha, da Igreja Católica, conversando com o Sheikh Ahmad, que é representante da religião islâmica aqui na Bahia, e vamos falar também com o representante, o líder religioso do terreiro Mocambo, aqui na Bahia, que é Tata Anselmo. Tata Anselmo, boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa noite, Zila, muito obrigado pelo convite. Tata, me explique um pouco do candomblé. O candomblé tem uma presença extremamente importante aqui na Bahia, historicamente, com a evolução, com a comunidade negra que integrou a nossa cultura, o nosso caldo cultural, mas foi também uma religião muito perseguida aqui na Bahia. Nós temos histórias, inclusive algumas histórias relatadas por Jorge Amado, por exemplo, que falam muito da perseguição religiosa aqui na Bahia. Hoje, o candomblé da Bahia é um candomblé livre ou ainda sofre alguma coisa de perseguição? Olha só, da sua pergunta eu vou te fazer outra. Você já viu alguém atirar pedra numa árvore que não dá fruto? Ninguém atira numa árvore que não dá fruto. Quando alguém atira uma pedra é porque tem algum fruto que interessa a ele. E o candomblé é esse fruto. É esse movimento religioso que tem um fruto imenso e que, infelizmente, ainda continua com o preconceito, com a intolerância. E isso tudo, por quê? Pela ignorância. Mas ignorância não no sentido pejorativo. Ignorância no sentido de ignorar, de não saber. As pessoas têm o candomblé próximo de si, mas não sabem da origem, não sabem de como ele chegou aqui. As pessoas não têm noção de que o candomblé é a religião mais antiga. São 3 histórias que a história da humanidade está sentada nessas 3 histórias. É a história romana, a história grega e uma das mais consistentes, que é a história egípcia. Alguém lhe diz que o Egito é na África? Não diz. Então, todos os rituais que nós praticamos hoje no candomblé, que já vêm do território africano, todas elas têm essa origem dessa data. Entendeu? Então, a gente vem tentando mostrar às pessoas. Nós estamos aqui, estamos conversando num programa de TV, não sei o que, chega alguém aqui, entra, pega a gente, leva, joga lá para um país que a gente não sabe como é, não conhece a língua, bota para trabalhar, se você não quiser trabalhar, apanha. Mas ninguém quer saber quem é o Zilã, o que ele fazia na terra dele, quem é Tata Anselmo, o que ele fazia lá. E assim fizeram com os negros que vieram forçosamente construir o novo mundo. Mas ninguém sabia a origem, ninguém sabia nada. Eram simplesmente, eles consideravam peças. Tiraram dos negros escravizados africanos até a humanidade, que é a condição básica de qualquer pessoa. E isso parece que está demorando. Eu acho que já avançou muito,
Por que já avançou muito? Eu estou aqui conversando com você no canal de TV. Eu sou doutorando de uma universidade, sou zelador de santo. Então eu acho que já não está mais tão amarrado lá no passado. A gente já conseguiu evoluir bastante. Mas ainda é mal interpretado, ainda é mal compreendido. Mas a filosofia por trás da religião de matriz africana, porque não vamos falar de um candomblé, porque existem várias representações dessa. Mas parece que existe uma unidade comum. E qual é essa unidade? Olha, a unidade é a origem, né? Que todos vieram do mesmo lugar, todos passaram a mesma necessidade, entendeu? Todos vieram desse mesmo sofrimento. Aqui é que se dividiu. Como, por exemplo, às vezes a pessoa fala em candomblé e não sabe, porque quem não sabe olha e pensa que é toda a mesma coisa. Mas candomblé tem diferenças. As etnias são diferentes. Existe o povo de Urubá, que deu origem ao candomblé de Quito, que fala uma determinada língua. Vem o povo de Jeje, que deu origem a outra formação religiosa. Aí vem o povo de Angola, que é de tradição banto. Então, todos têm a mesma base religiosa, mas cada um com a sua especificidade, falando sua língua, trazendo os seus rituais, entendeu? Da forma que eles praticavam lá. A Igreja Católica tem a sua centralidade chamada de Deus. O Islã também tem a sua centralidade chamada de Alá. O candomblé tem uma centralidade? Tem. Para nós, na minha tradição, é Nganazambe. É o Deus, é o Criador. Para a outra tradição é o Lorum. Então, o que acontece? Ele é tão generoso, esse Deus que a gente acredita, que é o mesmo do Islã, que é o mesmo da Igreja Católica. Porque Deus é único, Ele é um só, é o Criador. As religiões, o homem é quem criou para poder chegar a Deus. Então, nós temos a ideia da generosidade desse Deus que a gente acredita, que Ele pegou a criação dele e dividiu em orixás. Quer dizer, cada elementar da natureza simboliza um orixá. Entendeu? Iemanjá, as águas salgadas, Oxum, as águas doces, Oxóssi, cada um tem a sua, como é que eu vou te dizer? Cada um tem a sua responsabilidade dentro daquilo que é a criação de Deus. Você vê que no candomblé é um negócio tão interessante que criança normalmente cresce sem sujar o chão, porque o chão pertence a uma divindade. Então a gente já ensina a criança que ele não deve sujar. No mar, a mesma coisa, nas cachoeiras, a mesma coisa. Só que onde existe o ser humano, existe uma forma diversa. Nós somos a diversidade. Então existe uma forma de entender, sabe? É como você estava falando ainda agora com o Mohamed. Mohamed não, perdão. O Sheikh Ahmad. É porque é meio complicado para a nossa língua. E ele estava dizendo essa coisa, você vê, as pessoas falam do Estado Islâmico, não sei o quê. Quem sabe que o Estado Islâmico não representa o Islã? Eu mesmo fiquei assim, eu não sabia. Para mim era um movimento que existia dentro. O Boko Haram, outras coisas que fazem tanto mal para as pessoas. Quer dizer, nós de Candomblé, nós temos uma tradição oral. Essa tradição oral faz com que a gente tenha rituais diferenciados dentro de um terreiro. A forma pedagógica de você tratar com o ensinamento dos terreiros é diferente. Eu não tenho nada contra nada escrito, mas nós sofremos a experiência, o crescimento na pele. Eu quero explorar isso mais no próximo bloco, viu, Tata? Voltaremos aqui no Jogo do Poder, conversando com o Tata Anselmo, que é o líder do terreiro Mocambo, depois dessas mensagens comerciais. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com líderes religiosos aqui na Bahia, falando sobre a intolerância religiosa. Já conversamos com o Frei Jorge Rocha, conversamos com o Sheikh Ahmad, estamos conversando agora com Tata Anselmo, falando sobre o candomblé. E Tata, eu vou agora lhe fazer algumas perguntas um pouco diferentes, né?
Veja, existe uma questão de violência também no candomblé, sobretudo em relação aos animais, com sacrifícios que são feitos aos animais. E o outro lado, o lado negativo, ou pelo menos a visão negativa que o povo tem, são aqueles trabalhos que são deixados nas ruas, com trabalhos que são também, podem ser de origem negativa. Como é que a gente pode conciliar essa busca pela paz, pela positividade com essas questões que eu acabei de falar? Olha só, eu tenho tentado, durante esses anos de candomblé, mostrar às pessoas qual é a diferença. Nós, dentro de um terreiro, a formação de um sacerdote de candomblé passa por um aprendizado religioso. E isso requer tempo. Todos os rituais, eles têm início, meio e fim. Só que a gente está vivendo a geração fast food, que eu falo. É tudo muito rápido. As pessoas não se preparam, elas não têm um preparo religioso, não têm conhecimento, não sabem o que fazer com aquilo. E aí fazem isso que você vê. E que quem paga a conta é o candomblé. Os sacrifícios que se fazem no candomblé, de animais, no candomblé se faz o sacrifício para se alimentar. Isso é o sistema que foi Deus quem criou, não fui eu. Você é um ser vivo e se alimenta de outro ser vivo. Se você comer fórmica, madeira, você vai morrer. Aí chega alguém, mas eu sou vegetariano. Sim, e o vegetal não tem vida. A hipocrisia é porque o sangue do animal é vermelho, que é igual ao nosso, e o sangue do vegetal é verde. Mas você está tirando também uma vida do mesmo jeito. Então, para que a gente possa se alimentar, a gente tem que sacrificar ou animal ou vegetal, seja lá o que for. Então, não vejo nenhuma, sabe, como as pessoas às vezes tentam dizer, porque a imolação de um animal é com sacrifício, é com isso, nada. Até a palavra sacrifício as pessoas não sabem. A etimologia da palavra, sacrifício, tornar sagrado aquilo ali. E os trabalhos? Sim, é isso que eu estou te falando. Muita gente não tem esse conhecimento, entendeu? E a gente não pode. A gente não tem poder de polícia, entendeu? Se casas de candomblé surgem e que não tem como é que eu vou te dizer? Não tem essa indicação, a gente vai, quando pode, faz um seminário, mas é uma coisa muito lenta. Em Salvador tem mais de 3.500 casas de candomblé. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, eu vou lhe tirar um pouco... Não, só complementando aqui. Às vezes, aquilo que você está vendo ali é até para fazer um bem a alguém. Na maioria das vezes. É para você tirar uma pessoa de um hospital, é para você ajudar a tirar uma pessoa que está presa, entendeu? Só que aquela forma de expor é que é indevida. E que a gente tem tentado falar o tempo inteiro. Mas como é que a gente vai conseguir? Agora, uma pergunta que eu vou lhe fazer agora é o seguinte. A gente sabe que a religião do candomblé, ou os candomblés, como a gente pode chamar, porque são vários. São vários. Ele tem uma matriz africana. Sim. E eu estou diante de um representante etnicamente branco aqui no programa. Sim. E é incomum isso? Quem te disse que na África só tem preto? Na África não tem só pessoas negras, tem pessoas de todas as matizes. O culto ao Inquice, Orixá, Vodum, transcende a cor, porque está no coração. Se você me abrir, e se você abrir um negro, vai ser o mesmo coração, a mesma cor, o mesmo sangue. Infelizmente, a sociedade é quem faz essa diferença. E é por isso que tem muito intolerância em relação ao candomblé, porque é uma religião de negros, uma religião de pobres? Vai por aí também, sabe? Porque existe a intolerância com o negro, existe com a orientação sexual das pessoas. O candomblé, ele abriga todo mundo, independente. Lá dentro você tem normas para seguir, você tem regras para seguir, você vai cuidar da sua religiosidade. Você quer ver uma coisa que é muito interessante? O jogo de búzios, as pessoas vão procurar para procurar benesses, não é nada disso. O jogo de búzios é um oráculo que você recebe religiosamente para que você possa conversar com a divindade que habita em você, porque habita uma divindade africana em você.
para deixar você em equilíbrio, para que as coisas da sua vida possam fluir. Agora, eu não tenho culpa se existem algumas pessoas que não têm essa informação e chegam e inventam um monte de coisa. Ah, faço isso, trago não sei quem, não sei quantas horas, e isso quem paga a conta é o candomblé. Entendeu? Que nós estamos nos unindo para tentar reverter esse quadro e mostrar que não é assim. Só que é muito difícil. Eu não sei da onde se cristaliza uma verdade, do Google, talvez, sabe? Que a contemporaneidade está aí. Mas hoje a maior parte das intervenções, digamos assim, de intolerância junto ao candomblé, vem da onde? Olha, o maior número de ataques preconceituosos, ela vem de igrejas que a gente chama de neopentecostais. E essas igrejas, elas promovem isso até por conta de ignorar, de não saber. Eu não posso falar para você aqui do Islã, porque eu nunca li o livro sagrado deles, entendeu? Como é que eu vou entrar dentro da Igreja Católica se eu não tenho o domínio da Bíblia? Então, o candomblé todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo conhece, entendeu? Mas será que conhece mesmo? Conhece nada, é isso que eu estou te falando. Como é que eu vou falar? Você estava comentando de algumas coisas que você viu para você poder falar melhor do Islã, entendeu? Eu nem isso tenho. Eu tenho 42 anos de iniciado no candomblé voltado para a minha religião. Sei que tem outras, procuro interagir com as outras, mas eu não posso formar opinião de uma coisa que eu não conheço. Mas o candomblé, ele não rechaça nenhuma outra religião. Não. Para o candomblé, o outro, ele é apenas o diferente. Ele não é meu inimigo. Entendeu? Não tem porquê eu impor. Até porque candomblé não é uma religião de conversão. Candomblé não é uma religião de massa. Entendeu? É uma coisa, é individualidade. Eu aprendi muito cedo no candomblé que nós somos especiais para Deus. Aí eu falava assim, poxa, isso num terreiro de candomblé, viu? Eu falava, poxa, mas tanta gente aqui, como é que a gente vai ser especial? Aí me mostraram a impressão digital. Que o Deus que a gente acredita nos acha pela impressão digital, que ninguém tem igual. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é a vivência da tradição oral. Entendeu? Que a gente vai absorvendo, e é por isso que eu te falei no início. E a gente sente a imagem do Criador? Não sei se somos todos a imagem do Criador, mas somos todos filhos do Criador. E o caminho, você é que escolhe. Você é quem escolhe. Você chega num restaurante, você tem diversas opções de comida. Você é que vai escolher o prato que você quer, que você gosta, que te faz bem. Você sabe que tem alergia a camarão, aí você vai pegar e comer uma comida à base de camarão? Ou seja, a religiosidade é uma ligação do ser humano com o divino e você pode escolher qualquer caminho. Não é você pode escolher qualquer caminho. O caminho é o livre-arbítrio, está na sua mão. Religião não é para te livrar de tudo. Religião é para fazer com que você viva melhor, tenha uma fé, acredite em alguma coisa. Entendeu? Quando você chega num terreiro de candomblé, buscando um auxílio, alguém vai te ouvir, alguém vai te acolher. O candomblé não é a solução dos problemas, não. Como a gente vê determinadas religiões, falam assim, não, nós somos o caminho. Não, nós não temos essa pretensão, não. O orixá, ele é quem escolhe quem ele quer perto dele, para poder difundir essa tradição e dar manutenção a essa tradição, que é uma tradição religiosa. Tá, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a você. Acho que a gente precisa desenvolver muito mais essas conversas. Sempre, meu filho, sempre a gente precisa. É religião. Por mais que você fale, pelo menos a sensação que eu tenho, é de que sempre falta alguma coisa. Precisava dizer mais alguma coisa. Exu é o Deus da comunicação da minha tradição. Então eu sempre peço a ele, quando eu sento para falar em qualquer lugar,
pelo amor de Deus, faça com que a minha língua funcione direito, para que eu possa falar as coisas direito, para que eu possa mostrar às pessoas dessa tradição de uma forma que a gente consiga vencer o preconceito. Muito obrigado, Tata, pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Voltamos na próxima semana aqui no Jogo do Poder com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa e Silva e não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima semana.